Então, professor Felipe, hoje nós vamos falar de momento Ancor, como sempre, às 18 horas. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre uma parte ali do currículo, né, da prova, que fala de outros fundos de investimento. Outros fundos. E aí nós vamos dar leves pinceladas aqui sobre fundos imobiliários, né, que fazem parte do programa, são um assunto importante. E vamos falar um pouquinho das características aí do fundo imobiliário. Não vou resolver exercícios, ok? Não vou resolver exercícios, vamos só fazer um resuminho teórico aí. Essa porta precisa de WD-40, sabe? Precisa. Você tem uma latinha de WD-40 aí na sua casa? Não somos patrocinados pela quem quer que faça o WD-40, certo? Enfim. Então vamos lá, vamos falar sobre fundos imobiliários, né? O que podemos falar sobre eles? Se você puder ir acrescentando coisas também, vai ser muito interessante ter a sua contribuição. Mas a primeira coisa é que os fundos imobiliários são fundos fechados. Closed funds, certo? O que isso significa? Significa que o cotista não vai poder entrar e sair a hora que ele quiser, fazer aportes e resgates, né? A hora que ele quiser, porque é um fundo fechado. E, na sua maioria, as cotas dos fundos de investimento são negociadas em bolsa, né? Tem fundo que não é negociado em ambiente de bolsa, mas a esmagadora maioria o é, certo? Então, como que você faz se um fundo já fez lá o IPO dele, já emitiu as cotas e você não participou? Como que você faz para ter acesso àqueles fundos? Você vai lá no home broker, certo? Abre lá o home broker da sua corretora, bota o código do fundo lá e catapimba, compra lá as cotas do fundo. E o quê? E o quê? Catapimba. Catapimba. Exato, e você vai se tornar, então, um cotista desse fundo de investimentos. Maravilha? Então, muito bom. Bem, né? Fundo fechado. Um outro tipo de fundo fechado, by the way, né, são os fundos de índice, né, os ETFs, aí, que também fazem parte aí desses outros fundos de investimento. Então, a gente já falou, né, de ETF bastante aí, né? O ETF é uma carteira, um fundo de investimento cuja carteira é igualzinha à do índice, então vai ter lá as mesmas ações que estão no índice, se for um ETF de renda variável, né? Digamos lá um BOVA11, a carteira dele é igualzinha à do Ibovespa, nas mesmas proporções, tem as mesmas ações, e quando eu compro, então, esse ETF, eu estou exposto ao retorno do Ibovespa, sem pôr nem tirar, certo? Então, muito bom, muito tá bom. Aí outro tipo de fundo fechado, né? Eu não aporto e resgato a hora que eu quero. Se eu quiser, de repente, me desfazer das minhas cotas, eu tenho que ir lá e vender no mercado secundário. O que mais que é legal de falar de fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles podem investir numa penca de ativos, né? Não só em imóveis. Então, para a gente relembrar aí, né? Eles podem investir, por exemplo, obviamente, em imóveis, e aí vão investir em imóveis de vários tipos. Então, pode ser imóvel residencial, pode ser imóvel comercial, pode ser galpão logístico e por aí vai, né? Tem uma boa variedade aí de imóveis com diferentes estratégias, né? Então, você pega, por exemplo, a estratégia de desenvolvimento para venda. Então, os imóveis que estão naquela carteira estão sendo construídos e no final eles vão ser vendidos. E aí, normalmente, o fundo é encerrado ou pode, não necessariamente, né? Pode colocar novos ativos em carteira. Mas, enfim, essa é uma das estratégias. Desenvolvimento para venda. Você tem também desenvolvimento para renda, né? Então, um imóvel que está sendo construído e depois ele vai ser explorado comercialmente, com aluguéis e tudo mais. Esse último que você falou é desenvolvimento para renda? Para renda, isso. Ou para renda? Hã? É que venda e renda é muito parecido, né? Não, um é venda, o outro é renda. Renda, boa. Que a gente é aqui de São Paulo, né? Então é renda e venda. Isso. Ô, Tavares, Pois não. fala um negócio, né? Lá na prova, o que é importante saber? O que cai lá na prova em relação a fundos imobiliários? Porque você está aí, está muito interessante esse seu papinho mandrake, mas eu quero saber, para o nosso aluno que vai chegar lá, né, colocar o popô na cadeira, vai ter que prestar atenção no que está lá. O que ele não pode errar?
Então, primeiro, ele não pode errar que o fundo imobiliário é um fundo fechado, certo? Então, isso não pode errar, que cota vendida em bolsa, né? Ele também tem que saber que o fundo pode não necessariamente investir em imóveis, mas ele pode, por exemplo, investir em ações. Então, um fundo imobiliário pode ser um fundo de ações, só ações na carteira, né? Desde que a empresa cujas ações estão na carteira tenha como objeto social atuação no mercado imobiliário, né? Pode ter lá ações da Hering, mas pode ter da Gafisa, certo? Então você precisa saber disso também, é muito importante, certo? O que mais que é legal de saber dos fundos imobiliários? Aí tem uma parte importante. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, mas talvez eu vou adiantar o que você vai falar. Você vai falar de tributação? É isso que eu ia falar. Tributação Tá, é importante a gente saber, né? Primeira coisa que a gente conversa aí falando de tributação é que os próprios fundos, eles têm que pagar alguns tributos, né? E eles podem ser isentos desses tributos, né? Então, por exemplo, um fundo de investimento precisa pagar lá imposto de renda, né? Um fundo de investimento imobiliário. E ele pode ser isento disso, imposto de renda, sobre os rendimentos que ele recebe, né? Obviamente, se é imposto de renda, é sobre os rendimentos que ele recebe. Então, ele teria que pagar esse imposto de renda, mas ele pode ser isento desde que algumas condições sejam cumpridas. Primeiro, ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro líquido para os cotistas. Então, essa é a primeira condição. E aí, você tem lá nesse fundo, pode ser que tenha alguns cotistas conflitantes. O que é um cotista conflitante? É um cotista que detém cotas do fundo, né? Por isso que ele é um cotista, mas tem conflito de interesses, porque, por exemplo, ele pode ser o dono do imóvel e ele tem cotas do fundo de investimento. Então, esse é o investidor conflitante, um cotista conflitante. O cotista conflitante, ou os cotistas, não podem ter mais do que 25% do patrimônio líquido total da carteira, né? Eles não podem ter mais do que 25% das cotas, certo? Então, é isso. Tem que cumprir essas duas exigências. Então, para o fundo ser isento de impostos, ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro líquido e nenhum cotista pode ter mais do que... Nenhum cotista conflitante pode ter mais do que 25% das cotas. Ok? muito bom, muito bom. Agora, para o investidor, né? Para o investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, mas para o investidor, também pode ter algumas isenções. A principal isenção, na verdade, é a isenção de imposto de renda sobre o que ele receber de rendimentos. Ele pode ser isento disso. Como é que ele pode ser isento disso? Primeiro, tem que, de novo, ter algumas exigências, né? Primeiro, o fundo tem que ser negociado em ambiente de bolsa ou balcão organizado, tá? Para o cotista ter direito a essa isenção. O fundo tem que ter no mínimo 50... Fraca aqui a minha bateria. O fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas. E, em terceiro lugar, o investidor não pode ter mais do que 10% das cotas do fundo. Se cumprir essas três pré-requisitos aí, então ele é isento dos rendimentos. Não vai pagar imposto sobre os rendimentos que ele receber lá em forma de aluguel ou o que quer que seja. Certo? Então, de novo, o fundo tem que ser negociado em mercado de bolsa ou balcão, tem que ter mais de 50 cotistas e o cotista que vai ser isento não pode ter mais do que 10% das cotas do fundo. Se houver essas duas condições iniciais, mas um dos cotistas tiver mais que 10%, aí ele passa a pagar imposto de renda sobre os rendimentos. Só aquele sem vergonha. Só aquele sem vergonha, exatamente. O restante... Quem tiver menos que 10% das cotas é isento, certo? Boa. E aí, só que você vai ter uma tributação que é a tributação sobre os ganhos de capital, né? Se você compra uma cota de fundo de investimento ali e vai vender com ganho de capital, você vai pagar imposto de renda e a alíquota é de 20%, certo? 20%. Isso tem que lembrar, não pode confundir com a alíquota de renda variável, que é 15%, né? Então, embora... Exatamente, embora o fundo de investimento imobiliário seja renda variável, você não pode confundir, a alíquota vai ser de 20%, enquanto que de um fundo de ações, por exemplo, seria de 15%. Seria não, é de 15%.
Boa, legal, legal, muito bom. Certo? Então, basicamente, importante é lembrar esse aspecto da tributação aí, de quais as condições para ser isento e qual que é a alíquota para ganho de capital, né? Nesse caso, então, o imposto de renda de 20% na fonte, no resgate Legal. das cotas. Tem um índice que é um benchmark, né, para esses fundos imobiliários, certo? Que é o IFIX. IFIX, é isso. Legal, tá bom. O IFIX ele é igual o Ibovespa, mas para fundos imobiliários, né? Ele vai acompanhar o desempenho de uma carteira de vários fundos imobiliários e você vai acompanhando ali a variação dele reflete a variação das cotas de todos os fundos que compõem essa carteira na proporção. Agora, os critérios de inclusão eu não lembro de cabeça, mas para a prova acho que não deve cobrar critério, né? Igual cobra do Ibovespa lá e tudo mais. Mas tem que lembrar que existe lá o tal do IFIX, né? Que é o índice que vai congregar ali os principais fundos de investimento imobiliário. Legal, muito bom. Então, é um assunto mais curtinho ali, né? E se a prova explorar, provavelmente deve ficar nessa linha. Legal. Então, fazendo um resumão, um apanhadão, um wrap-up de tudo que você disse. Wrap-up. Uhum. Então, o fundo imobiliário ele tem algumas questões importantes, aí, principalmente, antes da tributação, acho que vale a pena a gente falar da composição, né? Então, o fundo imobiliário ele tem que ser composto, né, de ativos que têm essa natureza do mercado imobiliário, né? Exato. Pode ser, por exemplo, papéis tipo um CRI, pode ser uma LCI. Então, tem fundos de papel, que a galera chama, né? E os fundos de tijolo, que são lá os ativos de fato, os prédios e tudo mais, galpões, né? Ou então podem ser ações de empresas que atuam no mercado imobiliário, tem alguns títulos lá, CEPACs, por exemplo, que podem entrar na carteira também, mas tudo sempre vai ter relação com o mercado imobiliário. Então, lembrando, pessoal, o CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário, né? Uma securitizadora emite, né? E diz respeito aos recebíveis que uma empresa desse setor imobiliário tem, né? Então, é importante. A LCI, que é emitida por um banco, né? E diz respeito a um crédito imobiliário, né? Essa é garantida pelo FGC e tal. E tudo isso, então, pode ser colocado no fundo de papel, assim como ações, CEPACs e assim por diante. Exatamente. Legal, esse é um cotas de outros fundos imobiliários também podem estar na carteira, não tem problema, né? Boa, legal. Então esse é o primeiro ponto. Aí depois o ponto da tributação, que eu acho que é batata que pode cair. O pessoal precisa saber, né? Então, você separou em duas partes. O fundo sendo isento na sua gestão, né? E o cotista sendo isento nos seus rendimentos. Exatamente. Para o fundo ser isento na sua gestão, o que era mesmo, Du? Tem que distribuir no mínimo 95% do lucro líquido que ele auferir e se tiver algum cotista conflitante, ele não pode ter mais do que 25% das cotas. Boa. Se cumprir essas duas condições, o fundo é isento dos impostos que ele deveria pagar. Se não forem cumpridas, ele vai ser tratado como se fosse uma empresa, né? Um CNPJ normal, e aí vai pagar imposto de renda, PIS, COFINS e por aí vai. Legal. Isso é para evitar que a pessoa física monte lá um fundo imobiliário para simplesmente deitar e rolar com essa isenção tributária. Né? Exatamente. Isso aí, boa. Legal. E para os cotistas, então, serem isentos de IR nos seus rendimentos, né? Você falou, vamos lá. 3. Tem que ser negociado em bolsa ou ambiente de bolsa ou balcão, certo? Balcão organizado, né? Balcão organizado, isso. O cotista não pode ter mais do que 10% das cotas e o fundo tem que ter mais do que 50 cotistas. Show. Muito bom, muito bom. Eu acho que lembrando disso, o pessoal está bem calçado para chegar lá e dar uma butinada na prova. Exatamente. Acho que a prova da Ancor dificilmente vai perguntar sobre estratégias, por isso que você me cortou quando eu estava falando das estratégias. Não vai falar, embora seja bem legal saber isso, né? Para o investidor é muito legal. Mas dificilmente vai cobrar, então vão ser esses aspectos mais operacionais mesmo, de tributação. Beleza, então. Deixa eu ver aqui se temos comments. Engraçado, eu não consigo ver se tem comments, né? Acho que só você, Du. O quê? Não, hoje você é o
Eu acho que o Instagram, ele deu uma mudada aqui no layout da live. Então, tem uma, do lado inferior direito da tela, tem uma setinha para cima, você clica nela, ele vai minimizar a janela da live e a gente vê aqui se tem comentário. Beleza. Eu preferi o layout antigo, mas tudo bem. Por outro lado, ficava atrapalhando às vezes na tela. Eu achei que eu gostei. Prós e contras. Mas não tem nenhuma dúvida pelo que eu vi aqui. Nenhuma questão. Tem um comentário do Márcio, mas era para aquele momento. Legal, né? Se o pessoal gostar aí, a gente poderia talvez desenvolver melhor em outro formato, talvez, porque fundo de investimento imobiliário é um assunto que está muito na moda, né? Está na crista da onda, é um assunto transado. Então a galera está curtindo ouvir falar disso. Beleza, vamos ver se a gente marca uma live aí e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, então. Vamos ver se a gente marca um café aí tudo mais. Nada. Vamos marcar aqui, ó, Eduardo. Vamos marcar, a gente marca. Valeu, até mais. A gente vai se falando, Eu te ligo. Não, beleza. Me chama no zap. Valeu. Muito bem, galera. Então, acho que é isso, né? Ficamos por aqui nesse momento encore mais curtinho, porém não menos maneiro. E amanhã a gente se vemos de novo, tanto ao meio-dia no momento CFP, quanto encore aqui, às 18. Valeu, galera. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço, meu povo.